A promessa de Deus hoje está localizada no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, 25 a 26, dizendo assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. A bênção de Deus foi aqui expressa em termos materiais, facilmente compreensíveis. O Senhor prometeu comida, saúde, fertilidade e vida longa para aqueles que obedecessem às suas leis. Como uma regra prática, grosseira, isso pode ser testado e considerado verdadeiro. Embora não seja universalmente correto dizer que a honestidade é a melhor política, em qualquer sociedade equilibrada, estável, a honestidade comprovadamente traz suas próprias recompensas, mesmo nesta vida. A lei de Deus, se obedecida, garantia a distribuição justa de alimentos em Israel. Considerada lá no livro de Levítico um código higiênico, a lei de Deus garantia um padrão de saúde para Israel muito mais alto do que as terras vizinhas, o que acontecia nas terras vizinhas, como na Filístia, no Egito, onde as pragas eram algo endêmico. O respeito pela velhice, em particular pelos pais, assegurava que os idosos tivessem um lugar seguro, um lugar honrado na sociedade. Um psicólogo diria que na estabilidade da vida de casal, de casado, na sociedade israelita, os conflitos, as tensões psicológicas que às vezes inibem a procriação estariam ausentes lá, se eles cumprissem as regras que o Senhor estabeleceu. A aliança do Antigo Testamento com Israel continha a garantia única: se Israel obedecesse, Deus tiraria a doença e daria a seu povo grandes famílias e uma vida plena. Alguns têm aplicado essa promessa aos cristãos e presumem que a doença é evidência da desobediência ou da falta de fé. Mas a nova aliança, sob a qual vivemos, não contém tal garantia. Por exemplo, olhemos Jeremias 31, verso 31 a 34, que diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, a promessa dependia da obediência da nação, não de indivíduos. O grande conforto que as Escrituras nos oferece é o ensino de que Deus é capaz de tomar nossas dificuldades e usá-las para o nosso bem. Jó sofreu doenças dolorosas
enfermidades dolorosas. E o apóstolo Paulo, cuja fé certamente era forte, orou por uma cura que Deus escolheu não conceder, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Deus também faz o que é melhor para os seus filhos hoje. Mas lembre-se, o que Deus considera melhor para nós é a maturidade espiritual. Se Ele usa dos problemas, das dificuldades, para nos fortalecer, essa experiência, embora desagradável, é uma boa experiência. Termino com o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28 a 29. Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que seja assim, que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Deus contigo.